Os atributos da supervisão pedagógica para a construção reflexiva do conhecimento profissional dos professores. Nesse capítulo, quero falar sobre o papel do supervisor quando trabalha com os professores para ajudá-los a aprender mais sobre como ensinar melhor e também discutir como a supervisão pode ajudar os professores a se tornarem melhor no que fazem e como essas duas coisas estão conectadas. Primeiro, preciso explicar o que quero dizer com supervisão pedagógica e conhecimento profissional dos professores. Quando falamos sobre os professores e o que eles sabem, existem muitos tipos diferentes de conhecimento envolvido. Há conhecimento sobre como ensinar, que é o conhecimento pedagógico, o conhecimento sobre as coisas que ensinam, que é científico ou o conteúdo, e até mesmo uma mistura dos dois, o científico-pedagógico. Além disso, há diferentes formas de conhecer, como o conhecimento explícito, o que pode ser explicado, e o conhecimento implícito, o que está lá, mas não é fácil de explicar. Todas essas palavras diferentes mostram que estamos tentando entender exatamente o que os professores sabem e como isso pode se mostrar em seu trabalho. Alguns pesquisadores olham para que os professores pensam enquanto eles ensinam, enquanto os outros olham para que se realmente fazem o que acontece dentro da sala de aula. É como se estivéssemos tentando descobrir como os professores fazem o que fazem e como podem fazer melhor. Alguns pesquisadores dizem que as crenças dos professores, ou seja, no que eles acreditam, influenciam muito essa maneira do ensinar. Outros dizem que as teorias e as experiências que tiveram também são muito importantes. Muitos estudiosos estão interessados em entender melhor o que os professores sabem e como isso influencia o seu trabalho. Eles olham para diferentes áreas do conhecimento que os professores precisam ter. Primeiro, há o conhecimento sobre o assunto que ensinam, como matemática ou história. Isso inclui entender os temas, os conceitos e como organizar o conteúdo para que os alunos entendam. Além disso, há o conhecimento sobre como ensinar em geral, como gerenciar a sala de aula e usar diferentes estratégias de ensino que funcionam para todos os assuntos. Mas não é só isso, os professores também precisam entender o sistema escolar em que trabalham, incluindo o currículo e como os programas são estruturados. Eles também precisam conhecer bem, muito bem os alunos, entender suas experiências passadas, suas habilidades atuais e também o ambiente em que ele vive, o ambiente em torno. E por último, os professores trabalham em ambientes únicos, com diferentes desafios a cada dia. Então, entender o contexto em que estão ensinando é muito importante também. Os diferentes ambientes em que os professores trabalham são muito importantes, desde o contexto da sala de aula até as grades e as grandes metas da educação que são definidas pela sociedade. Isso tudo influencia como os professores trabalham. Os professores precisam entender não só o que ensinam, mas também por que estão ensinando aquele conteúdo. Isso significa conhecer os objetivos da educação e entender a história, a cultura e as políticas que está por trás disso. Além disso, os professores também precisam se conhecer bem. Isso inclui saber quem são, o que fazem, o que pensam e como se comunicam. Esse autoconhecimento os ajuda a crescer como profissionais. E como os professores fazem parte de uma comunidade de profissionais. É importante que também entendam o que isso significa. Isso inclui saber como se encaixam nessa comunidade e como trabalhar com as outras pessoas. É interessante notar que essas diferentes áreas de conhecimento dos professores são parecidas com as identificadas em um processo sobre formação de professores. Isso mostra que essas ideias são muito importantes e em muitos lugares. A supervisão pedagógica. Em Portugal, quando falamos sobre supervisão pedagógica, geralmente nos referimos a uma formação inicial dos professores, enquanto nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, a supervisão também inclui o acompanhamento de professores em seu trabalho diário, o apoio às escolas e também a introdução de novas ideias. A autora tem trabalhado principalmente com a formação inicial de professores, por causa
do lugar onde tem trabalhado, mas deixa sempre claro que a supervisão não se limita apenas a isso. Em 1987, quando publicou um livro sobre supervisão pedagógica, mencionou que a formação continuada era importante para que esse tipo de supervisão aconteça. Mas existem muitos outros momentos em que a supervisão é necessária, quando se trata do currículo da escola ou quando é uma parte importante da avaliação do trabalho dos professores. Recentemente, a autora tem ampliado o conceito de supervisão para incluir a escola como um todo, como um lugar onde todos estão sempre aprendendo e também melhorando. Depois de pensar bastante sobre isso, e por mais de 20 anos, a autora gostaria de destacar algumas coisas sobre a supervisão dos professores. A supervisão é algo que ajuda os professores a melhorarem, desde quando estão aprendendo a ser professores até quando já estão ensinando. Não é só sobre professores, mas também sobre como isso afeta os alunos e toda a vida na escola. É uma atividade que envolve entender as pessoas e os lugares em que elas trabalham, especialmente os ambientes de aprendizado. É sobre pensar e agir juntos para entender e melhorar o que está acontecendo na escola. O ambiente onde a supervisão acontece deve ajudar os professores a aprenderem coisas novas e a serem melhores no que fazem. A avaliação é parte disso, mas o mais importante é ajudar os professores a crescer. Os supervisores são como líderes que ajudam a criar um ambiente de aprendizado. Fazer isso bem requer habilidades humanas e técnicas específicas. O supervisor e a construção do conhecimento pedagógico. Vamos ver como o supervisor pode ajudar os professores a aprender mais sobre como ensinar. Primeiro, estando presente e conversando com eles para entender melhor como funciona a educação e o que os professores podem fazer. E também ajudando a avaliar o que está acontecendo na sala de aula e como os professores estão se saindo. Em resumo, é sobre estar lá, conversar, observar e ouvir atentamente para ajudar os professores a aprenderem. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso. A análise de uma interação discursiva em contexto de supervisão pedagógica. Vamos explicar um pouco sobre o ambiente que ocorreu essa conversa. A conversa ocorreu em uma pequena sala da universidade, onde os alunos estão aprendendo a ser professores para crianças de 6 a 10 anos. Além da universidade, a escola também participou, onde os alunos, futuros professores, estavam fazendo parte de uma prática pedagógica sobre a supervisão de um professor e um supervisor da universidade. A supervisão ocorreu no começo do ano, em 1990, como parte de uma sessão semanal onde os alunos e os supervisores se reuniam para falar sobre o que estava acontecendo nas aulas. Durante a supervisão, a supervisora da universidade liderou a conversa. Os alunos falaram sobre o que aconteceu em suas aulas e todos discutiram junto o que poderia ser melhorado. Eles também falaram sobre outras coisas além das aulas, como suas próprias experiências e teorias que aprenderam na universidade. No final, eles tentaram resumir tudo o que discutiram para entender melhor como melhorar as suas aulas, usando tanto experiências práticas como teorias acadêmicas. O professor explicou que, no tocante da arte, os alunos do 4º ano tinham que fazer um mapa de Portugal em um papel grande, enquanto os do 3º ano deviam fazer um mapa da beira litoral. Ele dividiu os alunos em grupos e deu-lhes tarefas específicas, como desenhar o norte ou o sul do país, carimbar e colar animais domésticos. Então ele disse que alcançou os objetivos, mas teve algumas surpresas nesse caminho. Quanto à supervisão, perguntou: pode nos contarmos sobre essas surpresas que ocorreram?
O professor mencionou algumas coisas que poderiam ter sido melhores. Ele disse que o espaço poderia ter sido organizado de maneira diferente para dar mais espaço entre os grupos. Também falou sobre a luz fraca devido a uma lâmpada queimada, o que causou sombras e dificultou ver os detalhes dos mapas, resultando em alguns erros. Além disso, ele criticou por uma introdução que fez, onde explicou o que iriam fazer e que materiais usariam, mas alguns alunos ainda não tinham entendido isso. A supervisora, que estava ouvindo atentamente, pediu aos outros colegas que compartilhassem o que pensavam sobre a introdução do professor e por que os alunos podem ter tido dificuldades em entender. Ela fez perguntas específicas para ajudar a identificar o problema, mas também deixou espaço para que um ou outro compartilhasse a sua própria observação. Vamos ver o que os outros colegas têm a dizer sobre a situação. Um colega apontou a linguagem usada pelo professor, que pode ter sido muito técnica para os alunos entenderem. Outro disse que os alunos que levantaram a mão com as perguntas não estavam prestando atenção, estavam distraídos e olhando para o grupo no momento da explicação. Um terceiro colega lembrou que um aluno com dúvidas tentou explicar para os outros, mas o professor disse para ele parar de explicar. Outro colega disse que as dúvidas dos alunos foram naturais, especialmente porque eles não entenderam bem as instruções que estavam descritas no quadro. Alguém mencionou que foi um erro deixar um grupo sem saber o que fazer, e isso fez com que eles se sentissem perdidos. No geral, eles acharam que a linguagem do professor foi fácil de entender, mas identificaram alguns problemas que causaram essa tal confusão. A supervisora então agradeceu a todos pelas observações e considerou que o problema já estava identificado. A supervisora então ficou em silêncio durante a conversa, deixando os alunos falarem livremente. Ela pensou que o problema já estava claro, mas o professor discordou. Ele mencionou que durante a aula houve uma confusão porque os espaços eram pequenos e os grupos se misturaram. Então, a supervisora tentou organizar as ideias dos alunos, relembrando conceitos que eles já tinham aprendido. Ela mencionou que os objetivos foram alcançados, mas destacou os problemas, o gerenciamento do tempo, por exemplo, o espaço e as atividades. Então ela perguntou: como chamamos a ideia que explica a má gestão de tempo ou irregularidade do professor? A supervisora comentou que o professor mencionou várias coisas que não estavam planejadas, destacando especialmente o ruído na comunicação, um conceito novo que estavam explorando pela primeira vez. Ela perguntou se alguém sabia o que significava esse ruído na comunicação. Um aluno explicou: é uma comunicação que não é completa, porque muita informação foi perdida. Nessa conversa, a supervisora queria mostrar como a teoria está ligada à prática. Ela falou sobre como deixar um grupo sem fazer tarefa pode causar problemas emocionais nos alunos. Ela perguntou como isso poderia ser justificado teoricamente. Um aluno disse que os alunos se sentiram abandonados e a supervisora explicou que isso vai além de um aspecto cognitivo e envolve as emoções. Eles discutiram como os alunos podem se sentir rejeitados quando percebem que outros grupos têm tarefas e eles não. Isso levou a uma conversa sobre discriminação e outras questões sociais. Mais tarde, eles falaram sobre a importância da formação e do salário dos professores. Eles disseram que se sentiram melhor depois de discutir esses conceitos. A supervisora conclui que o mesmo problema pode ser visto em diferentes contextos, desde uma sala de aula até uma profissão inteira, uma profissão discutida inteiramente. Para concluir, começamos com um incidente em sala de aula que exploramos usando conhecimento técnicos e experimental, com a ajuda da supervisão. Usamos técnicas para entender melhor o incidente e relacionando-o com a ação e também com o pensamento. Focamos em diferentes áreas do conhecimento profissional, como o gerenciamento de tempo, o espaço e as atividades, o entendimento dos alunos e do conceito, o autoconhecimento do professor e o pertencimento profissional. Do incidente, aprendemos conceitos e princípios, transformando a descrição em compreensão cognitiva. Este incidente se tornou um exemplo valioso para o aprendizado do futuro professor.
Encerramos este capítulo com uma figura visual que mostra como a supervisão ajuda a gerenciar as relações entre pessoas, o conhecimento e também a ação. Está se preparando para concursos públicos na área da educação? Nós temos o material perfeito para você. Apresentamos nosso livro digital exclusivo, que resume e analisa a obra Professores Reflexivos em uma Escola Reflexiva. Um resumo claro e objetivo dos principais conceitos, com análises profundas que vão além da teoria. Nosso material ajuda em concursos públicos e na compreensão dos conceitos mais valorizados. Ao adquirir nosso livro digital, você não só investe em seu futuro, mas também nos ajuda a continuar criando conteúdos valiosos para a comunidade educacional. Não perca tempo! Adquira já o seu livro digital e transforme seu estudo em sucesso!